Oi, gente, estamos de volta com mais uma edição do De Repente Podcast, chegando, Natália, ao 12º episódio. Olha aí, quase 13. Obrigada a todo mundo que tem acompanhado, que tem engajado, todo mundo que tem assistido em silêncio, mas está repercutindo também em alguns veículos. Uma coisa, o 13º episódio acho que merecia alguma comemoração, não sei, alguma coisa especial. Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Então, o De Repente está no ar. Adiou pela 6ª vez. Prefeitura de Paulinho Freire segue sem data para lançar o edital do transporte público após quase 2 meses do último prazo e diz que o projeto precisa de mais estudos. Recibos comprovam que Vorcaro depositou dinheiro num fundo ligado a Eduardo Bolsonaro. Histórico, evento em Natal marca a entrega de certidões de óbito retificadas a vítimas da ditadura. Gente, vamos começar aqui com um assunto de Natal, importante para Natal, né? Que é a licitação de transporte. Mais uma vez a gente trazendo esse assunto aqui, né? Não é reprise, Não viu? é O episódio reprise. é dessa semana. Essa semana, quase 2 meses depois de vencer o último prazo dado pelo próprio prefeito de que a licitação ia sair, essa semana agora a prefeitura diz que não vai poder lançar a licitação de transporte porque o projeto merece mais estudos sobre os gastos, que aumentou o gasto, que fez isso, que fez aquilo, e sequer deu um novo prazo para que esse estudo seja finalizado, Natália. Olha, essa aqui é aquela história que às vezes até dá um cansaço de contar. Rafael, quando eu era do movimento estudantil, quando eu era estudante de Direito na UFRN, era do centro acadêmico, eu já participava das audiências públicas na Câmara Municipal de Natal, debatendo as mesmas coisas que a gente está debatendo há muitos e muitos anos. Natal segue sendo a única capital do país que nunca fez uma licitação de transporte. Isso significa que, só para dar uma explicação, assim, por que ter licitação? A licitação, primeiro, além de selecionar de forma mais democrática quais empresas podem participar, a licitação estabelece as regras do sistema. É como se a partir daí que se faz o contrato entre a Prefeitura de Natal e o sistema de ônibus, no caso, as empresas de ônibus aqui em Natal representadas pelo Seturne, que é o sindicato patronal dessas empresas. Pois é, sem licitação, a gente vê que as empresas fazem o que querem em Natal porque a Prefeitura não pode nem cobrar. Não tem um contrato que diga qual é o dever da empresa na prestação de serviço, qual é o papel da Prefeitura, não tem nada. Pode ser até que é ilegal, né? É ilegal, é um sistema totalmente ilegal, que funciona, tem até uma expressão para isso que é precário, contrato precário. Essas regras não estão escritas em lugar nenhum. Sim. Antigamente, ali, há mais de 10 anos, enfim, até se fazia ali, o Ministério Público chamava o Seturne e a Prefeitura, e eles faziam um termo de ajustamento de conduta, faziam ali um combinado que só podia aumentar a passagem se tais e tais melhorias fossem feitas no sistema, e acabava o prazo desses termos e nada tinha sido feito. Aí aumentava de novo, fazia outro termo e nada era feito. Agora nem isso, só estão aumentando o preço, fingindo que vai lançar depois, vamos aumentar aqui, depois a gente lança a licitação. E as empresas cortam linha, tiram linha de circulação, diminui a quantidade de ônibus e fica por isso porque não tem um contrato que diga nem quantos ônibus ela tem que colocar na rua. E o maior símbolo, o episódio foi o maior símbolo dessa situação, Rafa, acho que foi o pós-pandemia, né? Sim. Porque na pandemia teve um corte enorme de linhas e que quando a pandemia acabou, embora todos os outros serviços da cidade tenham retornado, sim, os ônibus não. Então, linhas que foram cortadas, que foram reduzidas, e nós chegamos até a entrar com ação para o restabelecimento. A gente conseguiu decisão judicial determinando que o Seturne colocasse as linhas de volta, mas o Seturne é um dos todos poderosos que tem aqui no estado, que realmente faz o que quer, que descumpre decisão, que faz o que quer, tira, bota ônibus onde quer e o pessoal, as pessoas que se virem. É um problema histórico, como você está trazendo, Natália, mas só para a gente trazer só na gestão Paulinho Freire, essa licitação já foi anunciada pelo menos 6 vezes. Diga aí. Vai ser não sei quando, daqui a tanto tempo, no mês tal, não, agora vai. E isso que no último ano do ex-prefeito Álvaro Dias, ali no meio
do último ano, eles, né, disseram, tá aqui a minuta do edital, vai lançar já já. E aí, mais uma vez, era o quê? Só para passar o período eleitoral, eles fingindo que estava quase, no fim do ano vai. E aí, mais uma vez, não, né? Eu lembro que eu perguntei num debate, sabia? No debate da prefeitura, ao Paulinho Freire, se ele concordava com os termos desse esboço que estava sendo feito. Mas, obviamente, ele não tinha nem lido, né? Disse que ia dar continuidade. Nem isso fez. Eles estão chamando agora, a prefeitura está chamando esse novo estudo que eles precisam de nova etapa de revisão técnica, jurídica e econômica. Mas a gente precisa lembrar que desde 2023, a prefeitura tem um contrato com a empresa de 2 milhões de reais para fazer estudos para viabilizar essa licitação. São 3 anos. Teve um contrato e depois aditivo, e aí acabou chegando, né, nesses quase 2 milhões. Pois e assim, o que é que muda promessa após promessa, prefeito? Porque no dia 28 de março, Paulinho Freire foi à imprensa dizer, em até 20 dias vai sair a licitação. 20 dias completou no dia 16 de abril. Diga aí. A gente está em junho, quase 2 meses depois do fim do prazo que ele deu. Ele disse que precisa de novos estudos. Então, qual era a certeza que se tinha quando ele disse que precisava de 20 dias? Ele falou esse prazo porque ele estava anunciando um novo aumento da tarifa e fica muito feio, né, dizer que a tarifa vai aumentar de novo sem que nenhuma licitação, mais uma vez, tenha sido feita. Sim. E você vê que esses estudos, eles vão desatualizando, né? Eles estão dizendo agora vai ter que ser feita uma revisão. Porque o que é feito, enfim, né? O que é feito não é usado, né? Porque a licitação não é publicada nunca, né? O edital. Isso da tarifa, né? Isso de a cada aumento de passagem eles dizerem que está saindo a licitação, é uma coisa assim, escrachando de rir da cara da população. Sim. Né? Porque você finge assim, você já conta que ninguém mais vai lembrar. Vou aumentar aqui, não tem nenhum estudo técnico que mostre que é para aumentar, até porque até hoje ninguém nem sabe qual é a margem de lucro, quais são os custos de verdade, né, do Seturne, das empresas. E então teve mais um aumento, mais uma promessa, e é isso. Eu até suspeito, Rafael, que ele só está dando esse novo prazo porque tem gente que não está deixando esse assunto ser esquecido, né? E a gente realmente não vai deixar, porque é um tema... É uma satisfação, né? Porque eles não dão nem prazo. A única coisa que saiu esse tempo todo foi o aumento de passagem, né? Exatamente. E a gente tem um dado importante falar, Natália, que nos últimos 10 anos foi 80% de aumento na passagem. E isso se reverteu em que benefício na população de melhoria, natal? Exatamente. Nada. Dois comentários sobre isso. O Seturne tem dito que o custo está cada vez mais alto porque as pessoas estão usando mais transporte individual, né, Uber, sendo que é justamente uma relação de causa também. Sim. Porque se você corta as linhas, a pessoa que usava ali vai ter que dar outro jeito de chegar. Muita gente, inclusive, depois da pandemia, comprou moto porque não tinha mais como chegar ao trabalho por transporte público. Então, isso o número de usuários ir caindo, ele não o que acontece em Natal não é simplesmente, tem uma tendência a isso ir caindo. Isso acontece em algum nível, mas no caso de Natal, a gente tem uma queda drástica da qualidade do serviço. E a gente está falando aqui principalmente do acesso, né, de ter linha, de chegar nos cantos, mas não vamos nem falar de ser lotado, né? Os valores, né? Os valores que só aumentam. E uma coisa que traz preocupação nesses estudos que foram feitos e que não serviram para nada, né? Porque, enfim, foi feito o estudo, foi gasto 2 milhões e não tem edital, e agora já estão dizendo que precisa de mais estudo. Tem uma previsão, uma indicação de que para o sistema ser equilibrado, ia dividir a cidade em 2 lotes. Um lote que a passagem ia custar R$5 e outro lote que ia custar mais de R$7. E adivinha qual o lote que ia ser mais caro? O lote norte. Ou seja, tinha a expectativa de, a partir desse estudo, as pessoas da Zona Norte, por exemplo, terem que pagar mais caro para usar o transporte público do que pessoas de outra região. Isso tem várias formas de resolução dessa questão do custo diferente de cada linha, né? De como equalizar isso no próprio sistema, né? No próprio contrato. Então, até isso dá receio, né? Como é que vai ser essa ideia de cobrar de forma diferente dos moradores da Zona Norte, por exemplo. E a gente tem outro dado também percentual importante, que em 10 anos também, a frota caiu quase pela metade.
45% de redução de frota. Aí como é que não vai cair número de usuários se para começar ônibus, sequer né? existe mais o mesmo tanto de linhas? E é uma lógica invertida. Essa lógica de que quem mora na Zona Norte vai ter que pagar mais, porque é sempre uma lógica para atender ao anseio do operador do sistema e não com a população. O transporte é público. Não é para atender ao anseio das empresas que estão operando o transporte. Esse estudo, a prefeitura se entrega, né, na fala, quando declara esse novo estudo que eles estão querendo que seja feito agora, abre aspas, ele diz: a mudança ocorre após identificação de fatores que impactam diretamente no equilíbrio do sistema. Tradução de equilíbrio do sistema é que está diminuindo o lucro das empresas. Tem que ajustar ele isso. Fala, tem que com custos operacionais, reajustes salariais e melhorias da categoria e políticas de gratuidade. Ou seja, o que o sistema tem que entregar, a prefeitura vê como um impacto na existência do sistema. Porque a prefeitura vê o sistema de transporte de Natal como uma coisa que tem que beneficiar as empresas que operam o sistema, e não o usuário. É por isso que é um sistema disfuncional. Disfuncional. Exatamente. Isso é evidente no próprio posicionamento da prefeitura, né? Nós temos que beneficiar mais as empresas que fazem o transporte. Então, isso não está equilibrado. Isso faz o menor sentido. Exato. E qual o impacto disso, né? Porque direito a transporte não é direito a ficar passeando de ônibus na cidade, gente. É direito a acessar a cidade, a chegar em todos os cantos, a você acessar local de estudo, você acessar local de trabalho, local de lazer. Sim. Porque hoje, acho que a única coisa gratuita ainda é ir para a praia, né? Para o povo trabalhador. Mas como vai chegar na praia? Né? Se as linhas são cortadas. Então, não tem, passa longe de uma perspectiva de respeito aos direitos do usuário, o que tem sido feito nesse tema. E, às vezes, é como se a gente estivesse falando para as paredes, é um tema que se arrasta e que todo mundo promete, que ninguém, na verdade, a gente sabe, né? Enquanto tiver a direita na Prefeitura de Natal, esse é o combinadinho, esse é o arranjo que é combinado, senão não vamos fazer a licitação, se lançar alguma coisa vai ser deserta, fica esse sistema que cada um faz o que quer, e aí os moradores de Natal que ou comprem ônibus, ou arrumem vizinhos para rachar Uber, ou vão a pé, ou, que aí é o caso extremo, e que tem muita gente que isso acontece, perde a vaga. Sim. Não tenho mais como chegar ali na universidade, não tenho mais como chegar, nem tenho como pagar outra forma de chegar. Deixa de aceitar trabalho. Sim. Tem, inclusive, pessoas de empresas que, ao fazer seleção para contratar, já olha qual é o bairro que a pessoa mora e já sabe, vixe, isso aqui vai viver chegando atrasado, isso aqui não vai... Então, isso impacta de forma brutal na vida da classe trabalhadora. E a prefeitura, sempre que propõe alguma coisa nova, né, o projeto inicial, antes desse novo estudo aí, prevê um subsídio de 60 milhões por ano para as empresas. Os subsídios que a prefeitura prevê são sempre para os empresários que operam, nunca para passagem, por exemplo, para redução do custo, deslocamento da população. Né, e isso do custo, até se me permitir, vamos fazer um parênteses aqui sobre o debate da tarifa zero, né? Sim. Porque o governo federal, inclusive, né, o governo Lula, recentemente encomendou estudos sobre isso, porque hoje você tem uma questão que é nacional, de os municípios estarem dando determinados subsídios e não haver uma transparência mínima em relação a isso, a ponto de que, por exemplo, como é que você pode saber se em Natal a soma dos subsídios que essas empresas ganham com as tarifas que a população paga, como é que você pode saber se isso aqui já não paga todo o custo do sistema? Ou seja, precisa, então, ter um atravessador que está simplesmente ali para lucrar e não para garantir um serviço de qualidade, um serviço prestado de forma digna. Então, é uma problemática que é inacreditável a falta de resolução, de resolutividade dessas últimas gestões todas e continuada agora por Paulinho Freire. A gente, para detalhar essas 6 vezes que a gente falou, né, Natália, para deixar bem evidente, logo que assumiu, em janeiro do ano passado, Paulinho Freire deu entrevista dizendo que é prioridade total a licitação. Em agosto do ano passado, a STTU se posicionou e aí afirmou que sairia ainda em 2025. Em outubro, 2 meses depois, o prefeito sancionou um pacote de leis que, assim, esse pacote de leis é um repeteco, né? Porque Carlos Eduardo, quando o prefeito sancionou um pacote de leis que era fundamental para que existisse a licitação, Álvaro Dias também mandou para a Câmara um pacote de leis cancelando, inclusive, várias das normas que tinha de mínimas de qualidade. E aí, em outubro do ano passado, quem fez isso foi Paulinho Freire. Sancionou um pacote de leis que dizia que iria viabilizar a licitação. Passou outubro, chegamos em janeiro desse ano,
o secretário adjunto da STTU deu entrevista e disse que o edital estava em fase final e que seria publicado ainda em janeiro desse ano, 2026. No dia 25 de janeiro de 2026, a secretária Jódia, né, da STTU, mudou de novo. Ela disse o seguinte, que ia ser no primeiro trimestre. Isso aí de janeiro de 2025, tá, gente? Só para a gente historiar bem direitinho aqui. No dia 27 de março desse ano, e aí foi quando Paulinho Freire, querendo aumentar a passagem, como você trouxe aqui, Natália, disse, não, gente, em 20 dias sai. O prazo de 20 dias se esgotou em abril, estamos em junho, não se deu qualquer satisfação sobre esse prazo que foi esgotado, e agora diz que precisa de mais estudos. E olha aí a gravidade da coisa. Se precisa de mais estudos, em que se baseou o aumento da passagem? Eu não estou dizendo que não pode ter reajuste, não é isso, gente. Mas a gente está tratando um serviço público. As empresas, elas são concessionárias, estão prestando um serviço que é público. Então, um mínimo de transparência não tem sido garantido. E a gente vê que o próprio prefeito, que colocou, né, concordou com o aumento, pautou o aumento, não consegue explicar. Se você perguntar para ele, ele não consegue explicar por que teve aumento. E como é que não tem estudo pronto, então como é que você sabe que o aumento era necessário? Até porque nunca se soube quais são as informações técnicas e financeiras verdadeiras do Seturne, né? Das empresas de ônibus, para saber quando é que está adequado ou não. E a gente vai continuar pegando no seu pé aqui, viu, prefeito? Porque vamos continuar cobrando. Se ninguém cobrar, a gente vai continuar cobrando aqui. A licitação tem que sair de uma forma que seja boa para a população do Natal. Vamos para frente, que a gente está... esse assunto rende, né? E tem que render mesmo. É uma coisa básica do dia a dia da classe trabalhadora. Por isso que a gente acompanha e vai seguir acompanhando. É isso. Vamos para frente agora, que a gente vai falar dos boletos de Vorcaro. O Intercept que está aí capitaneando essa cobertura, né? Da relação de Vorcaro com os Bolsonaro, fazendo um trabalho incrível. Mais uma vez, essa semana agora, trouxe mais informações. E é o seguinte, documentos que mostram que Daniel Vorcaro depositou dinheiro para os Bolsonaro, né? E boletos que comprovam, inclusive, que ele mandou recursos para aquele fundo lá nos Estados Unidos que é ligado a Eduardo Bolsonaro. Isso é escandaloso, né? Pois é. Inclusive, a gente está vivendo um pouco de tempos em que, assim, como parece até que nada mais choca, né? Porque esse pessoal realmente faz todo tipo de bandidagem. Estão envolvidos com um cara que, sabidamente, tinha um ajudante chamado Sicário, que era quem fazia as ameaças, as intimidações, e só Deus sabe mais o quê, porque o nome Sicário, ele não tem um conteúdo vazio, né? Ele tem um conteúdo muito sério, que é ligado, inclusive, a assassinato. Mas isso não é novidade para os Bolsonaro, né? Que, enfim, parceiro da galera do escritório do crime, que é gente que encomenda assassinato no Rio de Janeiro. Então, não é isso que surpreende. Mas veja só, a postura dos Bolsonaro, né? Principalmente aí Flávio e Eduardo, quando isso começou a ser descoberto. Eu sempre fico chocada assim, com a capacidade desse pessoal de mentir. São dissimulados. Porque eles vendo assim, essa informação saiu. Aí eles negam. Não, foi só isso aí. Aí aparece que foi mais. Aí, não, mas foi só isso aí e não teve nada para Eduardo. Aí, de repente, tá indo tudo para conta de Eduardo. E uma coisa que foi importante nesses novos documentos que o Intercept divulgou, além do comprovante efetivamente de pagamento, né, de que mais de 60 milhões foram pagos, e todo mundo sabe, gente, que não foi, isso aqui não está sendo usado para o filme, né? Todo mundo sabe que o filme não custou isso aí Eduardo Bolsonaro segue dizendo que não deve a ninguém dizer como é que vive, como é que se sustenta nos Estados Unidos sem trabalhar e morando numa mansão de 6 milhões de reais, né? Isso aí eles seguem negando, daqui a pouco vão ter que de novo, que nem nas outras vezes, dizer, não, realmente isso aí era verdade. Mas além disso, aquela informação de que o número final, né, dessa troca aí de favores, enfim, não sei nem como chamar, né? Que era de 135 milhões? 134, Desculpa, 134 milhões, tem agora esse documento que era o cronograma, ou seja, quando é que pretendia esses outros, né, valores serem pagos. Então fica aí mostrado, né, que realmente a ideia era ser bem mais do que chegou a ser pago, só não foi porque Vorcaro foi preso, e que a visita de Flávio Bolsonaro a Vorcaro, quando Vorcaro já estava em prisão domiciliar,
e que o próprio presidente do partido dele disse que ele tinha ido lá mesmo para ver se conseguiu o resto do dinheiro, né? Realmente não tinha nada assim. Imagina, Flávio Bolsonaro, uma pessoa com muita responsabilidade afetiva, que foi lá visitar pessoalmente Vorcaro, um bandido como Vorcaro, para dizer, não sou mais seu amigo. Quem é que cai nessa? E vamos lembrar que foi na mesma época em que Flávio Bolsonaro estava oficializando a sua pré-candidatura à presidência. Sim, sim. Então, gente, assim, óbvio. Também, Natália, na época também que caíram os recursos lá do Rio de Janeiro no Banco Master. Exatamente. Ele foi cobrar o dinheiro sabendo que Vorcaro tinha recebido o esquema da Previdência do Rio de Janeiro. E é isso dias depois. Exato, e é isso que, assim, é isso que era para ser chocante. Para mim é muito chocante que eles tinham plena consciência de que o dinheiro que estavam recebendo vinha dos idosos do Rio de Janeiro, entre outras pessoas, né, que levaram o golpe de Vorcaro. Mas, gente, você simplesmente vai se encontrar com o cara que tá lá, já preso, já estando na imprensa, todas as mutretas que ele fez, todos os golpes que ele deu, e sabendo que o dinheiro que você tá ali pedindo vai causar um rombo, vai impedir pessoas de se aposentarem. Sim. É uma galera, assim, que realmente não se importa com nada. E a planilha, né? A planilha tem também boletos confirmando que 6 parcelas das 14 que estavam previstas foram pagas. Então, confirmando aquela informação inicial do Intercept de que aqueles mais de 60 milhões caíram na conta dos Bolsonaro. Né? Exatamente. Faltava ali para completar os 134. Até tinha aquele atravessador, aquele Tiago Miranda, né, que fazia o contato também, além de Flávio Bolsonaro. Tiago Miranda intermediava esse contato. Tiago Miranda, entre os documentos que o Intercept teve acesso agora, né, tem ele mandando lá a planilha e dizendo, Vorcaro, tem 2 parcelas em atraso aí. Aí, né? Aí, Vorcaro, e agora em agosto vence a terceira. Vorcaro, não, segunda-feira a gente paga 2. E Vorcaro perguntava nessas mensagens, o filme tá incluído aí? Essa perguntinha deixa nítido e revela... Não é só o filme, né? Exatamente, que na verdade eles devem trocar tantos recursos por favores, que isso aqui é o que a gente sabe, gente. Isso aqui é um dos pagamentos prometidos. Imagina que o Vorcaro nem sabia se esse valor contava ou não com o filme. É porque o combinado era outro, não era sobre o filme. E especificamente sobre Eduardo, né? Tem um documento que o Intercept traz agora, que é um comprovante internacional de pagamento, que é de 2 milhões só de dólares, tá? Só em fevereiro do ano passado já. Para aquele fundo lá nos Estados Unidos, administrado por advogado que é ligado a Eduardo Bolsonaro. 2 milhões de dólares em fevereiro de 2025. E olha quantos aspectos aí que podem ter desdobramento. A legislação brasileira proíbe financiamento estrangeiro a partidos políticos, a campanhas eleitorais. Agora sim, Flávio estava indo lá cobrar o restante do dinheiro ali quando oficializou a sua pré-candidatura à presidência da República. Assim, quem é que vai supor que esses recursos que eles trocavam não servia também para atividades de pré-campanha, para financiar as milícias digitais bandidas, que a gente convive com elas, né, até hoje. Então, isso já é um fator muito grave. A gente tem Vorcaro ainda tentando fazer uma delação premiada, né, junto à Polícia Federal, ao Ministério Público, e não conseguindo, porque ele segue não querendo entregar. Essas informações que a gente sabe, isso aqui como a gente falou outra vez, é uma pontinha do iceberg. São, assim, coisas que estão ali de um dos celulares de Vorcaro sendo extraídos. Tanto que, assim, quando a PF interrogou ele apresentou argumentos para ter a delação, e não incluía nada disso, mas foi encontrado no celular dele, quer dizer, contra a vontade, né? Ele entregou o celular, mas não falou nada. E a PF, isso aqui você está escondendo coisa da gente. Exatamente. O que mais você está escondendo? Então, para ele conseguir essa delação, ele vai ter que apresentar o resto das informações para além do que já foi encontrado no celular. E aí, na primeira tentativa de delação, ele falou que era só por amizade. Só por amizade. Que era só por amizade. Que não tinha, uma troca de favor, não é propina, não. É porque é meu brother aqui, que tem lá 134 milhões. É só na broderagem. Agora, na segunda, ele também. As relações que Vorcaro tinha, né, no mundo político, no mundo institucional... quem ia para as festas absurdas que ele fazia em todo evento desses internacionais, que vai essa elite brasileira, né, que às vezes viaja para conversar com outros brasileiros fora do Brasil para não ter a imprensa perto, quem imagina
Que imagina que você só teve isso aqui com Ciro Nogueira, que recebeu uma mesada, porque era meu amigo, e aqui com os Bolsonaro, porque também, né, eu gosto deles, são meus amigos. É muito escandaloso. Comprovante, viu, que o Intercept trouxe agora, gente, comprovante de pagamento a Eduardo, importante frisar também, foi enviado por Fabiano Zettel, cunhado de Vocaro, que botou dinheiro na campanha de Tarcísio, que botou dinheiro na campanha de Jair Bolsonaro. Exatamente, do próprio Bolsonaro. Então, que comprova essa conversa que ele continua operando para os Bolsonaro o dinheiro do Banco Master. Essa história toda com o Vocaro nos lembra que a família Bolsonaro é capaz de fazer qualquer coisa, é capaz de cruzar qualquer limite para atender a seus interesses privados. Então a gente tem hoje, aqui, Rafael, eu queria fazer um comentário sobre o segundo tarifaço, a qual o Brasil está prestes a estar sujeito, e também causado pela família Bolsonaro, né? Para quem não lembra, apesar de Flávio negar, apesar de Flávio dizer que pediu para Trump não tarifar, bom, o próprio Trump deu o recado, né? Ele anunciou as medidas e no mesmo dia, de forma atrasada em relação a quando aconteceu a reunião, postou nas suas redes aquela mensagem com a foto de Flávio, né? Dizendo que ele era um bom menino, que ama muito seu país. No caso, não o nosso país, né? Eu acho que ele quer dizer o país de Trump. Mas por que eu queria falar disso? Porque essas pessoas não se incomodam de vender o Brasil para soltar o papai deles da prisão, para livrar o 01, 2, 3, esses zeros à esquerda, que são os filhos de Bolsonaro. Eles não têm nenhum problema. Flávio já foi lá e falou em evento nos Estados Unidos que as terras raras do Brasil são a solução para os Estados Unidos não dependerem da China. Então, assim, isso tem que ser muito lembrado e repetido, porque essa figura quer ser presidente da República. Quer ser presidente da República, está vendendo o Brasil, está oferecendo assim, qualquer coisa que o pessoal queira. E vamos lembrar, o que é que os Estados Unidos estão dizendo para querer tarifar o Brasil de novo? Que tem concorrência desleal, né, em vários aspectos. Um é o PIX. Isso aí, gente, todo mundo entendeu o recado, né? Agora que tem Pix até parcelado e as pessoas vão poder não usar cartão de crédito, vão poder não usar Visa, Master, embora até essas empresas lucraram com o Pix porque teve uma adesão muito maior ao sistema bancário, né? Gente que não era bancarizada agora então até isso não tem sentido. Mas é nítido, assim, então, o Brasil está dando um mau exemplo. Como assim? Um sistema de pagamento que é independente dos nossos sistemas bancários, é uma das coisas que fazem eles, por exemplo, poderem sancionar os países, sancionar as pessoas, ter esse controle desses aspectos micro da vida da pessoa. E agora o Brasil, né, não pode ter o Pix. Então, é um ataque direto, sim. Outras razões que o Brasil não está cuidando do desmatamento, essa aí é para dar risada de Trump falando de meio ambiente. Trump que, assim, abandonou todos os tratados internacionais que fariam os Estados Unidos ter qualquer compromisso com redução de emissão de gás carbônico, com as metas que foram estabelecidas pela ONU para não permitir que o aquecimento global avance ainda mais, né? E, na verdade, nosso planeta até já passou do limite que tinha sido estabelecido. E é isso, todas as coisas que são postas como razão para tarifar o Brasil não tem pé nem cabeça. Não tem pé na cabeça. É por isso que Eduardo fez um comentário Eduardo Bolsonaro, ainda mais sem pé na cabeça, que foi dizendo: mas os Estados Unidos também tem um Pix, o sistema, eu não decorei o nome do sistema. Ele era um sistema privado que não é igual ao Pix, né? Que não é gratuito da forma como a gente usa. Mas é estrangeiro. O que essa pessoa está querendo dizer? Que é para a gente deixar uma tecnologia nacional que está inspirando a de outros países para poder garantir o lucro de mega operadoras de cartão de crédito estrangeiro, gente. É assim, esse pessoal odeia o Brasil, odeia a classe trabalhadora do Brasil e não vai se importar de vender tudo o que for preciso para poder saltar o papai deles da cadeia e para poder ter, né, uma carta branca para não irem para a cadeia eles. É uma bandidagem que o povo brasileiro tem que ficar atento. Estão querendo vender o Brasil de vez e vão mentir pra caramba nessas eleições para tentar fazer isso. É isso. Vamos para frente com o nosso programa e agora a gente vai com o nosso quadro Sincericídio da Semana. Essa semana a gente vem com a frase do ex-prefeito Álvaro Dias,
ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que numa entrevista a uma rádio, assumiu que deixou dívidas na prefeitura de Natal e disse o seguinte, abre aspas, não se faz uma dívida da noite para o dia, não. As dívidas existem e não são quitadas. Não é como chegar e quitar a dívida de uma mercearia, de uma bodega. É algo que tem que ser feito com planejamento. Parece que ninguém perguntou. Então não teve planejamento, prefeito? Então não teve planejamento. Não teve planejamento, né? E assim, onde é que eles estavam, né? Tanto o Álvaro, que contrai essas dívidas, quanto o Paulinho, que está reclamando da dívida da pessoa, na verdade, que foi quem garantiu a eleição dele. Onde é que essas pessoas estavam quando essas dívidas, todo esse histórico de dívida foi contraído? Pois é, porque Álvaro disse, não, recebi dívidas que eram ainda do ex-prefeito Carlos Eduardo, e até de Carla. Ele fala como se fosse completamente alheio a essas gestões, né, Thaís? Não, Paulinho Freire, então, se esquece que ele foi vice de Carla. Pois é. Esquece que ele foi vice de Carlos Eduardo. E se esquece que Álvaro Dias foi vice de Carlos Eduardo. Pois então, essa duplinha, Álvaro Paulinho, tem todo o dedinho nisso aí da situação sempre, né? Fiscal do Natal hoje. Desde sempre. Paulinho vice de Carla vice de Carlos, que também teve como vice Álvaro Dias. Mas como disse Álvaro Dias, né? Tinha que ter sido feito com planejamento. Tinha que ter feito com planejamento. Vamos seguir com a nossa pauta. Na segunda-feira, gente, um assunto muito importante, histórico para o Brasil e para o Rio Grande do Norte. Na segunda-feira a gente tem um evento aqui em Natal, em que familiares de 10 pessoas que desapareceram na ditadura militar vão receber as certidões de óbito de seus familiares retificada, né, corrigida, agora confirmando que as pessoas foram mortas por violência do Estado brasileiro, né, Natália? Esse é um evento da Comissão de Mortos Desaparecidos e você faz parte dessa comissão, né, Natália? Faço parte, inclusive, conta aí meu tempo, porque esse é um tema daqueles que eu, que eu tenho uma paixão de vida mesmo por esse tema, por entender a importância estratégica para a nossa democracia, né? Sim. Quando a gente não tem memória histórica, quando a gente não faz saber o que aconteceu nos períodos trágicos do nosso país, a gente vê essas coisas se repetindo. E não é à toa que, por exemplo, recentemente, essa comissão, Rafael, de mortos e desaparecidos políticos, reconheceu, né, a partir de muitas páginas de prova, de evidência, de depoimentos, que o presidente Juscelino Kubitschek, que até então a história oficial dizia que tinha morrido num acidente de carro, que na verdade foi assassinado. Nos seguintes termos, aquele foi um acidente forjado. E isso foi agora que foi oficializado, né? A gente teve, em 8 de janeiro de 2023, um contexto de tentativa de golpe também, uma quadrilha que estava, entre outras coisas, planejando o assassinato de um presidente. Um presidente, um vice-presidente e um ministro do STF. Então, a falta de tratamento devido ao tema do que aconteceu na ditadura, as pessoas saberem qual era o tipo de tratamento que a classe trabalhadora recebia, que as pessoas do Brasil recebiam dos órgãos do Estado, saberem que foi uma época que ficou falsamente conhecida como a época do milagre econômico, que na verdade foi uma época que aumentou a desigualdade. Então, inclusive, essa profunda proximidade que o Estado brasileiro ainda tem com uma série de setores do grande capital, muita coisa foi aprofundada justamente na época da ditadura, que a ditadura assassinou pessoas, que pessoas foram estupradas, que tem pessoas hoje que não se sabe nem onde estão os corpos. Sim. Você imagina perder um pai, uma mãe, um filho, né, um irmão, e não saber, assim, primeiro ter passado muito tempo sem nem saber se a pessoa estava ou não viva. E depois, até hoje, não ter recebido os remanescentes mortais, né? Uma ossada, qualquer coisa que possa enterrar e ter onde botar uma flor, né, no dia dos finados. Quando a gente não conta essa história, fica parecendo que foi um período que nada de grave aconteceu, sim, que na verdade, a ditadura pegava quem era terrorista e estava fazendo terrorismo para implantar a ditadura comunista no Brasil, e é tudo mentira. Primeiro que nem existia, por exemplo, luta armada no Brasil antes justamente do golpe, né? Mas a gente vê pela lista de pessoas mortas, desaparecidas, que inclusive a lista oficial ela não corresponde ao tanto de mortes. Gente, eram trabalhadores, estudantes, a faixa etária número 1 de pessoas assassinadas era de gente de menos de 30 anos, sim, que estava ali no movimento estudantil, que estava se organizando, às vezes só por ser amigo de alguém,
de alguém que era militante de esquerda, acabou sendo assassinado. Uma coisa muito brutal. E aí, quando a ditadura acabou, essas pessoas, principalmente aquelas que nunca receberam corpo, né, do seu ente querido, elas tinham uma questão, inclusive, jurídica ali, a certidão de óbito. Tá vivo, tá morto, e o Estado vai reconhecer como morto, porque até questões da vida mesmo, né, das burocracias da vida, essas pessoas não tinham a certidão. Aí, nos anos 90, foi criada, por lei, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, né, que eu represento a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados nessa comissão. E aí, a partir daí, essa comissão, essa lei faz o reconhecimento de que as pessoas desaparecidas são consideradas mortas, e que podem, então, ter direito a uma certidão de óbito. Mas muitas famílias ou nunca receberam certidão de óbito, ou receberam com informações erradas. A gente sabe que teve pessoas como a Natália Alves, Vladimir Herzog, que a ditadura disse que se suicidaram, que essas pessoas se suicidaram dentro da prisão, e que hoje elas vão poder ter o quê? Uma certidão que é corrigida, a gente chama de retificada, ela vem ali com as informações que correspondem aos fatos históricos e que, né, nessas certidões, que vai ter esse evento na segunda-feira, 15 de junho, essas certidões vão vir com causa da morte como não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto das perseguições na época da ditadura militar. Vai ser um momento muito especial. Muito a comissão vem fazendo esse evento em outros lugares do Brasil também, né, Natália? Isso mesmo. De pessoas que estavam tidas como desaparecidas, com causa de morte. Mesmo as que não eram desaparecidas, mas não tinham certidão ou estava errado. Ou estava dizendo que a causa da morte foi outra coisa que não o assassinato, de fato, né? Exatamente. Como é que... perguntando aqui, né, porque a Natália faz parte da comissão... Mas esse trabalho, como é que é esse trabalho de fazer essa mineração, de encontrar essas pessoas na comissão? Nossa, é um trabalho, é realmente uma área que envolve aí antropologia, arqueologia. A gente, por exemplo, na comissão tem feito visitas a cemitérios para poder olhar os livros de registros, ver quais são as chances de se encontrar um desaparecido lá, identificar valas clandestinas, né, que são esses espaços, que o jeito mais fácil de esconder uma pessoa morta é dentro do cemitério, né? Sim. Que inclusive a legislação sobre isso no Brasil é totalmente bagunçada. Então as valas clandestinas, onde foram enterrados corpos de militantes contra a ditadura na época, e aí quando se identifica, aí vem o trabalho de universidades fazerem coleta do material genético nesses remanescentes mortais, né? Ou seja, por exemplo, de tirar de um osso o material genético, para comparar com o material genético da família que está buscando a pessoa desaparecida. É um trabalho bem minucioso e que, imagina, você conseguir encontrar a ossada de algum desses desaparecidos no Brasil. É um trabalho muito, muito desafiador e que a gente nem sabe se todas essas pessoas, todas essas famílias vão chegar um dia, né, a essa resposta. Então, a gente provocou o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ ordenou, então, que os cartórios emitissem a certidão de óbito de todas as pessoas listadas como vítimas da ditadura. E é importante como registro histórico também, gente, para que não se fique reproduzindo esse discurso de que no Brasil houve uma dita branda, né, como dizem por aí, que não matou tanto, que é um absurdo dizer isso, mesmo se tivesse sido mesmo. Exatamente, se fossem, entre aspas, só 400 e tantos, já seria uma fala absurda, né? Foi a Folha de São Paulo, não foi que chamou a ditadura dita branda, dizendo que como na Argentina morreu muito mais gente, mas para além disso, a própria Comissão Nacional da Verdade, quando terminou seu relatório, aponta que esses nomes que são reconhecidos não significa que foram as únicas vítimas da ditadura. Sim. O problema é que toda a transição da ditadura para a democracia no Brasil, ela foi praticamente tutelada pelos militares, sim, né? Sim. Tem gente até que chama de acordo, mas eu não entendo como acordo algo que não teve paridade de armas para negociar. Né? Então, por exemplo, a anistia, que foi todo o movimento das famílias de presos políticos, da família de exilados, foi capturada, em parte, pelos militares da época para que eles também fossem anistiados por crimes que nem podem ser anistiados, de tortura, de estupro, de desaparecimento forçado. E após isso, a gente tem
essa hipótese da Comissão de Mortos Desaparecidos, da Comissão da Verdade, também com essa forte interferência dos militares querendo limitar O acesso à exatamente, limitar até onde essa pesquisa pode ir. Então, eles impuseram que só ia ser considerado vítima da ditadura pessoas que militavam expressamente contra o regime. Então, por exemplo, quando a ditadura foi construir a Transamazônica, que fez um extermínio de populações indígenas brutais, eles não consideram que essas populações indígenas são vítimas da ditadura. Ou quando os militares se aliavam aos latifundiários e seus jagunços para exterminar camponeses, exterminar agricultores que lutavam por terra, eles não são considerados vítimas da ditadura. Então, a verdade, Rafael, é que foram milhares, milhares de mortos. A gente tem buscado também fazer na comissão esse estudo, né, voltado para esses outros setores da população que foram assassinados, mas que seguem anônimos até hoje e que precisam também, de alguma forma, ser reconhecidos, né? E para que não fique gente aí defendendo esse período, dizendo que quem procura osso é cachorro e defendendo torturador no meio do Congresso Nacional de uma democracia, né? Então, assim, combater esse tipo de comportamento também. Imagina, para isso também. Essa frase que tu falou era o que constava no cartaz na porta de Bolsonaro, quando ele era deputado. Né? E aí, imagina como um cara desse ia virar presidente e não fazer todos os crimes que fez. Inclusive de não se importar em matar a população quando não tomou as medidas necessárias, né, na pandemia. Então, assim, é tudo conectado. Não tem como a gente achar que nossa democracia vai seguir todo ok se a gente simplesmente varrer para debaixo do tapete todos os fatos que aconteceram nessa época. O evento é na segunda-feira, 6h30, 6 horas. Auditório da reitoria da UFRN, né? Exatamente. Vamos ter os familiares dessas pessoas que são potiguares, que foram assassinadas, a Natália Alves, José Silton Pinheiro, que inclusive dá nome ao DCE da UFRN, Emanuel Bezerra, Vigília, enfim, não vou falar aqui os nomes, espero que vocês possam participar. Sim. É um evento muito bonito e emocionante, né? Sim. É duro, claro, você está vendo ali famílias que perderam essas pessoas, que estão às vezes tendo ali a primeira reparação mínima do Estado brasileiro, né, que isso não repara a vida perdida, né, mas o primeiro ali reconhecimento oficial e que, né, vai ser esse momento em que os mortos desaparecidos do Rio Grande do Norte vão ter seus familiares recebendo esse documento. Aí, evento aberto, quem quiser pode ir. Reitoria da UFRN, 15 de junho, segunda-feira, 18 horas. Vamos adiante agora com os nossos drops. Estados Unidos barram a entrada de árbitro da Somália e retém jogadores de diferentes seleções que chegam para jogar a Copa. E ainda falam em terra da liberdade, né? Tem gente que não usa, a gente usa regime Trump. Ali não é uma democracia. IFRN inaugura rádio educativa. Importante demais para o fortalecimento da comunicação pública do Rio Grande do Norte. É isso, né? Vamos chegando ao fim. E esse fim de semana? Eita! Menina, é coisa. Ó, junho com São João, Dia dos Namorados e Copa. Jogo do Brasil, sábado. Dia 13, inclusive. Dia 13. Lembra o número que a gente vai apertar na urna esse ano, mas também lembra o velho Lobo Zagalo. Que deu sorte. Que fazia tudo com 13, né? Exatamente. Tudo com 13. Dia dos Namorados, o dia que vai sair a edição desse programa. Para sexta-feira. As fombinhas aí que... Vão essas programações. Podem assistir juntos ao podcast, tomando um vinhozinho. Eu tenho um show da banda que eu gosto muito em Natal. Na verdade não é da banda, mas é um tributo, né? A Ave Sangria, uma banda de Recife, eu gosto muito, vai ter no Dia dos Namorados. Então eu vou lá, chega junto nesse show. E os integrantes da banda dos anos 70, os senhores Marco Polo Guimarães e Almir, estarão lá também assistindo ao show. Que ótimo, do tributo. Muito bom. Vou lá tietar os caras, tirar foto, pedir pra assinar meu disco. Boa. E vai ter muito canto com Passando o Jogo, né? Vai ter muita coisa esse sábado. Vamos ver se o Hexa vem. Vamos ver se, como em 2002, o Brasil ganha e Lula ganha. Pois é. E vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui em mais uma edição do De Repente. Obrigado mais uma vez, gente. Todo mundo que acompanha, todo mundo que curte, compartilha, dá like. Continuem fazendo isso. Continuem mandando pros amigos, pros inimigos. Pra quem você gosta, pra quem você não gosta, né, Natália? É isso aí. E fiquem atentos às nossas redes. A gente espera a interação de vocês. Um cheiro. Até semana que vem.
A realização desse programa não seria possível sem... No roteiro, Paulo Nascimento e Rafael Barbosa. Produção, Celina Carvalho, Luísa Medeiros e Léo Dantas. Captação e edição de imagens, Shampoo, Jean e Paeta. Apresentação, Natália Bonavides e Rafael Barbosa. Esse foi o 12º episódio do De Repente Podcast e a gente se encontra no próximo, que vai ser o número 13. Um beijo. O 13 vem aí. Até semana que vem. Até mais.